mudou e continua mudando. E como você lida corajosamente, líder, para lidar com esse cenário de constante incerteza e instabilidade? Você, então, tem coragem, está preparado para lidar com essas adversidades e continuar seguindo em frente, mesmo diante de todas essas incertezas? Quais incertezas nós podemos relatar? O próprio mercado, quanto o mercado hoje é volátil, o quanto nós temos instabilidade política, o ambiente, inclusive, de tecnologia se transformando todos os dias, um cenário de inovação, de transformação digital. Pode ser que você esteja num caminho de aquisição, de fusão. Você também lida com diversas gerações, a incerteza de como lidar com cada uma dessas diferenças, um cenário cada vez mais plural, o olhar da alta expectativa que hoje as pessoas têm, seja a expectativa do seu time, dos seus clientes. Líder, hoje é preciso coragem. Sim, coragem para você lidar com esse cenário de tantas incertezas. E quando eu falo de coragem, como metodologia aqui no Quer Que Eu Desenhe, pense comigo. Coragem significa, ao longo desse cenário, você conseguir ter conscientização. Não vou escrever, tá? Conscientização, reconhecer essa situação e entender todos os fatos que estão envolvidos. Então, identifique o problema, vou anotar assim para você ir pegando o ponto. Identificar o problema, conseguir refletir sobre as suas emoções diante desse cenário, conscientização daquilo que é a compreensão do contexto. Quanto mais consciência você tem desse ambiente de incerteza, mais você consegue estabelecer as opções. Eu vou colocar assim, ó, consciência, não escrever, mas acho que vai ficar bom para você lembrar. Consciência te traz um melhor posicionamento das opções, explorar todas as alternativas possíveis frente a esse cenário, envolver a sua equipe para que eles possam também sugerir, trazer opiniões e analisar cada uma das posições. Então, quando você tem consciência do cenário e você consegue levantar as principais opiniões, você começa a estabelecer os pontos de quais são os riscos que estão envolvidos nesse cenário. Analise, sim, analise dentro desse cenário quais são os impactos. Perceba que as suas opções precisam levar em consideração a ponderação das consequências, para que então você consiga reduzir todos esses riscos. Então, riscos significa que você tem as opções daquilo que você tomou mais consciência para que você comece a alinhar os valores. O alinhamento significa que você conseguiu garantir que a sua decisão esteja em harmonia com aquilo que são princípios. Deixa eu fazer aqui que vai ficar bom. O alinhamento significa que essas opções consideraram todos os riscos que você tomou consciência, sem perder o ponto de isso aqui estão alinhados, esses itens estão alinhados com coerência da missão, da visão da organização, considerando o impacto na cultura, para que você estabeleça o mais claro possível os pontos de decisão. Dessa forma, aí sim você pode pensar nos ganhos. Quando você tem coragem de enxergar o cenário, tanto de riscos quanto de ganhos, aquilo que você traz de opinião vai estar sempre alinhada com os princípios,
com aquilo que é realmente importante. Então, avalie, projete quais são os benefícios dessas situações. Projete como que você vai conseguir analisar todos os custos e nessa hora dos ganhos, você pode efetivamente pensar na sua execução. A execução ela vem de uma análise de ganhos e riscos para que você alinhe as opções dentro de um cenário de consciência e execute efetivamente o que faz diferença. Como que você vai implementar efetivamente dentro desse mercado, nessa fusão, considerando as transformações tecnológicas, considerando a expectativa das mais diversas pessoas, ou seja, todo o cenário que você tem, você executa com aquilo que faz total diferença. E aí sim, pensando nisso, você pode monitorar. Perceba que quando eu estou falando de coragem, eu não estou falando de impulsividade. Eu não estou falando de você fazer de qualquer maneira. Eu estou falando que você vai monitorar a execução de tudo aquilo que está alinhado, identificado prós e contra das alternativas que você tomou mais consciência. E aí, claro, a sua mentalidade é: eu consegui integrar razão e emoção em uma metodologia que, num passo a passo, eu lido com a incerteza sem impulsividade, mas faço o que preciso fazer porque eu tenho coragem. Quando eu falo de passo a passo, é como se você tivesse: agora eu sei o A, o B, o C, o D, o E e o F a ser feito. Ah, que bonito! Ou seja, eu consigo analisar, fortalecer o meu brainstorm para que, com coerência e consenso, eu decida o que vamos executar e possa fazer esse follow-up. Com passo a passo. O follow-up vai ser da execução que você decidiu, com coerência, o brainstorm feito dentro da sua análise. Ou seja, coragem para, mesmo na incerteza, você não ser impulsivo, mas ser assertivo. E, claro, a maneira como você aborda os desafios também será essencial. Não é sobre brutalidade e impulsividade ou fazer sem pensar. Coragem para a liderança, lidar com a incerteza, significa um passo a passo estruturado para que você seja sempre assertivo, mesmo quando você não tem todas as informações, mesmo quando o terreno é incerto.